Pensa só, você está no meio de uma multidão furiosa, em menor número, onde qualquer movimento em falso pode ser um desastre. Como sobreviver? E mais, como é que se transforma hostilidade em alívio em questão de segundos? É essa história que a gente vai desvendar hoje. Imagina a cena. A gente está no Iraque, durante a segunda invasão americana. O tenente-coronel Christopher Hughes e seus soldados estão numa missão para encontrar um clérigo local, organizar uma distribuição de suprimentos, só que a coisa toda sai do controle. A multidão acha que eles estão lá para prender o líder deles ou para destruir a mesquita. A tensão é quase palpável, sabe? O ar está carregado de raiva, de medo. No meio desse caos todo, o Hughes pega um alto-falante e, em vez de dar uma demonstração de força, ele dá 3 ordens que, olha, não fazem o menor sentido. Ajoelhar, abaixar as armas e sorrir. E o mais impressionante é que funciona. O humor da multidão vira da água para o vinho instantaneamente. A raiva some e no lugar dela aparecem sorrisos, até uns tapinhas nas costas, e os soldados conseguem sair de lá em segurança. Isso leva a gente para a pergunta central. O que foi que aconteceu ali de verdade? Foi sorte pura? Ou será que o tenente-coronel Hughes usou uma capacidade muito mais profunda? Um tipo de inteligência que todo mundo tem, mas que a gente raramente entende. É esse o mistério que a gente vai desvendar. Para a gente entender essa jogada de mestre do Hughes, a gente precisa olhar para dentro do nosso próprio cérebro. A resposta está num campo fascinante da ciência que mostra como nós somos biologicamente programados para a conexão. E toda a nossa análise de hoje vem do trabalho inovador de Daniel Goleman. Sim, o mesmo cara que, depois de nos apresentar a inteligência emocional, mergulhou fundo no poder das nossas relações no livro dele, Inteligência Social. E a descoberta mais fundamental do Goleman é basicamente esta. Nossos cérebros são sociais por design. Não é uma questão de escolha, de preferência, não. O jeito que nosso cérebro foi montado nos conecta intimamente com o cérebro de outra pessoa a cada interação que a gente tem. O Goleman chama esse sistema de cérebro social. Pensa nele como se fosse o único sistema biológico do nosso corpo que está o tempo todo ligado no estado interno das pessoas ao nosso redor e que também é influenciado por elas. É tipo um radar interpessoal que já vem de fábrica. E essa conexão vai num nível que é até difícil de acreditar. Não estamos falando só de sentimentos, não. Essa ligação de cérebro com cérebro significa que nossos relacionamentos literalmente moldam nossa biologia. Cada interação ajusta nossas emoções, o que libera uma cascata de hormônios que afeta o coração, o sistema imunológico. A ciência já consegue até mostrar como um relacionamento tóxico pode afetar os genes que comandam nossas células de defesa. Bizarro, né? Tá, mas como é que essa conexão acontece na prática? Como o nosso cérebro processa o mundo social tão rápido, como foi o caso lá do tenente-coronel Hughes? Acontece que o nosso cérebro trabalha em 2 velocidades diferentes, ou em 2 vias, como dizem os cientistas. De um lado, a gente tem a via secundária. Ela é super rápida, automática, inconsciente. É nossa intuição, sabe? Aquele sentimento que vem da barriga, operando lá pela amígdala. Do outro lado, tem a via principal. Essa aí já é mais lenta, metódica, consciente. É a nossa mente racional, analítica, que fica no córtex pré-frontal. A nossa vida social é basicamente uma dança constante entre essas 2 vias. Para sentir o poder bruto da via secundária, tem o caso clínico que é fascinante. É a história do paciente X. Ele sofreu um dano no córtex visual dele. E para todos os efeitos, ele era cego. Nos testes, ele não sabia dizer se o que via era um círculo ou um quadrado. Mas é aqui que a coisa fica maluca. Quando os pesquisadores mostravam para ele fotos de rostos felizes ou bravos, ele acertava a emoção certa muito mais do que seria por acaso. Como? O cérebro dele estava usando a via secundária. A informação visual passava batido pelo córtex visual que estava danificado e ia direto para a amígdala, o centro emocional. Ele não estava vendo a raiva, ele estava sentindo a raiva direto na veia. Isso tem nome: cegueira afetiva. O caso do paciente X ilustra de um jeito incrível um fenômeno que todo mundo aqui já viveu, o contágio emocional. A tal da via secundária faz a gente pegar as emoções de quem está por perto, muitas vezes sem nem perceber. É isso mesmo, sentimentos são literalmente infecciosos. E essa troca constante de sentimentos acaba criando uma espécie de economia invisível que governa a nossa vida no dia a dia. Cada conversa, cada encontro, por mais bobo que pareça, é uma transação nessa economia emocional. A gente está o tempo todo fazendo depósitos ou saques na conta de bem-estar de outra pessoa e elas na nossa. O saldo no final do dia é o que diz se o dia foi bom ou ruim.
Mas e se a gente tentar sair dessa economia? E se tentarmos esconder o que estamos sentindo de verdade? Um experimento muito revelador mostra o preço disso. Duas mulheres que não se conheciam assistiram a um documentário super angustiante. Depois, elas conversaram sobre ele. Uma foi totalmente honesta sobre o que sentiu. A outra foi instruída a esconder tudo e agir de forma indiferente. O resultado é de cair o queixo. Como era de se esperar, a pressão arterial da mulher que estava escondendo os sentimentos disparou. O esforço físico de reprimir emoções é real. Mas o ponto-chave é este aqui. A pressão arterial da mulher que foi honesta também disparou, espelhando exatamente da outra. A tensão de esconder os sentimentos era tão palpável que se tornou biologicamente contagiosa. E essa briga interna entre o que a gente sente e o que a gente mostra, esse esforço para esconder a verdade, pode ser medido de outras formas. Por exemplo, uma pessoa leva cerca de 0,2 de segundo a mais para começar a responder uma pergunta com uma mentira do que com a verdade. E por que esse atrasinho? Bom, esse é o tempo que a via principal, a mente racional, leva para intervir. A via secundária, nosso sistema automático, quer revelar a verdade na hora, pela nossa expressão, pelo nosso tom de voz. Mentir exige um esforço consciente da via principal para cancelar esse impulso. É um micromomento de esforço mental. Então, ok. Sabendo que estamos todos conectados nessa rede biológica invisível, o que isso significa para o jeito que a gente vive? O que realmente significa ser socialmente inteligente? O Goleman propõe uma definição muito mais elevada. Não se trata só de ser habilidoso socialmente ou de ter um bom papo para conseguir o que se quer. A verdadeira inteligência social, ele diz, é algo mais profundo. É a capacidade de agir com sabedoria nos relacionamentos humanos. É reconhecer o impacto que a gente tem nos outros. O ponto crucial é este. Nós somos participantes ativos na biologia uns dos outros. O jeito como a gente interage pode nutrir ou pode ser tóxico, não só metaforicamente, mas num nível físico, real. Cada momento de conexão é uma chance de ter um impacto positivo, por menor que seja. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Nas nossas interações do dia a dia, nessas transações de sentimentos que a gente faz, qual é o saldo final? Estamos deixando as pessoas ao nosso redor um pouco mais ricas emocionalmente ou estamos criando uma dívida? A ciência mostra que a resposta, bom, ela importa mais do que a gente poderia imaginar.